Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Aliás, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Isso, lá no Novo Testamento. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Qual que era a profissão de Lucas? Médico. De quem que ele era discípulo? Paulo. Isso aí. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas porque ele foi escrito para os gregos. Os gregos endeusavam muito os homens. Então, Lucas escreveu as boas novas, escreveu esse evangelho para que os gregos lessem, apresentando Jesus como o homem perfeito, aquele que salva. Então, esse símbolo aqui apresenta Jesus como aquele que resgatou o homem perfeito. É o que mais descreve sobre o nascimento de Jesus. Tá? Todo mundo achou? Capítulo 8, versículo do 1 ao 3, diz assim a minha tradução. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém? Assente-se, por favor. Olha só. Esses dias eu busquei um documentário porque me deu uma curiosidade, uma ansiedade sobre o fato de pessoas se tornarem anorexas, pessoas sofrerem de bulimia, pessoas que sofrem de um outro transtorno também, que eu esqueci o nome agora, mas é aquele que quando a pessoa vai para a academia, essa geralmente é no homem, nunca parece que está com massa. Nunca aparece. Então começa a injetar químicas no corpo e começa a deformar o corpo, achando que isso está ok e tudo mais. Tá? Então, eu achei muito interessante algumas coisas ali. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi justamente quando a bulimia ou a anorexia tratavam-se de crianças. E algumas crianças, eles começaram a perguntar assim, por que você não quer comer? E as crianças respondiam, porque eu não mereço. Mas quem disse para você que você não merece? A voz. Aí alguns adultos também foram passar por esse tratamento, é um tratamento americano, acompanhado por psiquiatras seríssimos, e, enfim, é algo, um centro de estudos. E os adultos começaram a falar a mesma coisa. Eram casos extremos, pessoas que estavam quase morrendo. Adultos que tinham que começar a aprender a se alimentar de novo, com bananinha amassada, para você ter uma ideia. E a pergunta era a mesma, por que você não consegue comer? E a pessoa ficava olhando para o canto, não sei, e daqui a pouco falava, porque eu não mereço. Mas quem disse para você que você não merece? E eles respondiam, a voz. E essa voz de calúnia, a calúnia significa invenção. Talvez esses dias você tenha escutado a mesma voz. Eu tenho 4 pontos aqui que eu separei do que eu meditei no texto, mas eu acredito que vai ser muito válido também para a tua vida. Primeiro ponto, talvez existe em sua mente um conselho destrutivo. Eu vou repetir. Talvez existe em sua mente um conselho destrutivo. Maria Madalena, ela era conhecida, ou foi conhecida, ou é conhecida biblicamente, porque ela foi uma discípula de Cristo. Os 12 apóstolos, seguiam Jesus, espalhando, estendendo o reino de Deus por onde passavam, mas existiam também os discípulos, a Bíblia conta que eram 70 discípulos, e entre eles, mulheres. E uma dessas mulheres, Maria Madalena, que foi expulso dela quantos demônios? 7 demônios, que a convenciam, que a influenciavam a ser aquilo que ela não é. Que a Bíblia diz, e descreve assim, que a atormentavam. Atormentavam. Olha só. Essa mesma voz diz que é culpa sua.
essa mesma voz te faz mergulhar no mar do que se dane. Que não adianta, você sempre será frustrado. E é melhor você se conformar. Essa mesma voz que depois de tudo que você fez, diz que a sua vida não tem mais jeito, vai ser uma desgraça, o negócio é você se conformar. Olha só, talvez eu falo hoje para alguém que esse conselho destrutivo tomou partido nas suas escolhas lá atrás. Essa pessoa, por uma mente muito pressionada, entrou no mundo das drogas, ou essa pessoa lá atrás, por uma mente muito pressionada, entrou num mar de acusações, acusa todo mundo, se isola de todo mundo, e daí diz que os meus pais não me dão atenção, os meus filhos não me dão atenção, a igreja, ninguém me dá atenção, mas na verdade quem se abandonou, quem se isolou, foi você. Baseado em uma voz que você nem percebeu. Uma voz que influencia as tuas escolhas e faz com que você tome medidas de isolamento, porque uma pessoa isolada é muito mais fácil atacar e destruir. E daqui a pouco aquela pessoa ela está isolada, amargurada, aquela pessoa está se destruindo, e a finalidade deste mal, dessa voz, é roubar, matar e destruir. Essa é a finalidade desta voz. Veio para isso. E olha que interessante. Mas um dia, quando você decide ouvir a voz de Deus te chamando, Ele pode usar pessoas, Ele pode usar o que Ele quiser. Ele pode usar uma jumenta, mas Ele pode usar o que Ele quiser. O Espírito Santo hoje, Ele diz que Ele te ama com um amor imensurável. Um amor ainda que a nossa limitação humana não consegue entender a dimensão. E Ele tem uma vida melhor para você. Uma vez, depois de uma pressão muito grande que eu estava sofrendo, eu me questionei de bastante coisas, porque como é que pode um comunicador não conseguir comunicar? Como é que pode alguém que precisa ser ouvido, parece que ninguém está ouvindo? Aí começa a ver essa mesma voz na cabeça, começa a falar as mesmas coisas, ela vai tentando espreitar em estreitos, e começa a vir relatividades na tua mente e falar para você, se você tirasse a sua vida, se você, aquelas pessoas que te abandonaram, elas têm que sentir isso. Aquelas pessoas, por que você não larga tudo? Já não querem isso? Deixa elas então com tudo isso, mas você vai falar essas verdades. Ou senão você deixa uma carta, ou senão você faz isso ou aquilo. Olha só, é lógico que com a maturidade cristã, você vai saber discernir algumas coisas e sempre tem que estar atento. Você vai para o joelho. E eu lembro que uma pastora me chamou e falou, eu preciso entregar um recado de Deus para você, pastor. Eu falei, diga. Deus falou bem claro comigo quando eu estava intercedendo pela tua vida. Ele pediu para te entregar e dizer para o Senhor, abrigarás a muitos. É só isso. Abrigarás a muitos. Fique tranquilo. Meu irmão, o Espírito Santo diz que o seu casamento será melhor. O Espírito Santo diz que as suas contas serão pagas. Diz que você será restituído. E se um dia você entregou a sua vida para Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida, sim. Nós estamos reunidos com pessoas aqui que tinham uma filosofia de vida tóxica, que tinham uma filosofia de vida destrutiva. Todos nós, praticamente, ou quase todos nós, uma filosofia de vida destrutiva. Eu lembro do pastor Wagner, que ele veio aqui, e ele conta que no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele tinha ali, acho que uma 7 Galo, é isso? Essas pipoqueiras ele não faz nem loucura mesmo, era naquela época com aquela 7 Galo. E ele falou que eles tinham o costume de fazer roleta russa. Você sabe como é que é a roleta russa com a moto? Eles ficavam acelerando a moto e esperando o sinal fechar. Assim que o sinal amarelasse, quando o sinal amarelasse, eles aceleravam e saíam empinando aquela moto, fazendo aquele barulho, para que quando fechasse o sinal, eles passassem com tudo ali. E ele falou que teve colegas que morreram. Quem que fez essas pessoas terem essas escolhas destrutivas? Para depois ficarem contando vantagens, que são corajosos, que apostam a vida e tantas coisas desse jeito. O mesmo Espírito Santo que o convenceu o pastor Wagner, é o mesmo que te convenceu a estar aqui hoje.
É a voz que você escutou e que talvez você não percebeu. O segundo ponto que me chama a atenção aqui é que ao longo da Bíblia, não é porque nós merecemos que Ele nos ama. Não é. Ele nos aceitou justamente por um amor incondicional. O Senhor nos mostra que não é porque merecemos que Ele nos aceita, mas é porque Ele literalmente nos ama. Aí eu olho para a Bíblia, eu olho para Noé e vejo que Noé, depois do dilúvio, a Bíblia diz, e também o livro de Hebreus de Flávio Joséfo, 70 depois de Cristo, um historiador judeu, ele diz que Noé, por desconhecer o efeito da fermentação do vinho, encheu a cara, ficou doidão, arrancou toda a roupa, falou besteira, fez besteira e amaldiçoou o seu neto Cã. Olha só. Abraão mentiu por medo de Abimeleque, rei de Gerar, dizendo que Sara era apenas a sua irmã e não a sua esposa. Jacó, olha essa família aí que Deus chamou, uma família de dentro da igreja, vamos dizer assim. Como que era o nome da esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca ficava trabalhando com alienação por trás de Isaac. Isaac estava com uma idade já. Rebeca gostava mais de Jacó. Isaac gostava mais de Esaú, os dois eram gêmeos. A primogenitura era de Esaú. E Esaú não valorizava a primogenitura dele, não valorizava a bênção dele. Então ele negociou, ele vendeu para o seu irmão o seu direito de primogenitura, a sua herança de primogenitura. Mas, para isso, Jacó teve que enganar o seu pai, com a ajuda da sua mãe. Depois ele teve que fugir. E depois o seu irmão foi atrás dele para o matar. Olha só. Outra pessoa da Bíblia, Moisés, foi um assassino e um fugitivo. Quem mais? Pedro negou Jesus e depois teve um comportamento, mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, teve um comportamento hipócrita. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que quando ele estava com os judeus, ele se comportava como os judeus. Mas quando os judeus saíam, ele se comportava com os gentios. Olha só. E o próprio Paulo teve que o repreender na cara, porque ele estava se comportando como um hipócrita. Outro homem, Sansão. Sansão visitava prostitutas constantemente. E uma delas, Dalila, o induziu. Isso, já vai com a mãe. Sansão visitava prostitutas constantemente. E uma delas o induziu a trair a Deus e contar o seu segredo. E Davi, pastor? Davi foi um adúltero e homicida. Deus, por que está na Bíblia, pastor? Deus não omitiu os seus erros. Deus não omitiu os erros desses homens. Por quê? Porque Ele quer nos dizer que nos aceita assim, mas não está satisfeito assim. Deus trabalha para que cada um desses transforme-se sobre o pecado. Isso é, Deus quer que eu e você permaneçamos firmes confiando nele até vencermos o pecado completamente. Ele quer que você vença o pecado pela insistência buscando a Cristo. Olha para essa mulher, Maria Madalena, atormentada por 7 espíritos. A Bíblia não traz maiores informações a respeito, mas o que nós sabemos, e eu tenho certeza que você pode descartar isso, são 3 pontos aqui que você pode descartar dessas ilusões que passam sobre ela. Primeiro, Maria Madalena não era prostituta. Não há um indício que ela era prostituta. Segundo, Maria Madalena não era atraente. Não há um indício histórico, nem arqueológico, que ela era atraente. Terceiro, Maria Madalena não tinha uma afeição romântica por Jesus. Não há uma lógica nisso. Há um gnóstico que diz que Jesus ressuscitou e foi para a Índia. E lá ele fugiu com Maria Madalena e pregou o evangelho lá. Olha a besteira, tá? Olha o nível disso. Né? E há outro que diz que ele chama Evangelho do Novo Mundo, que diz que Jesus nasceu nos Estados Unidos e pregou um outro evangelho ainda. Olha só o nível, Evangelho do Novo Mundo.
Então, há contradições fortíssimas. Então, nós não temos relatos sobre Maria Madalena, nós só temos relatos que ela era influenciada, que ela era uma pessoa possessa, que ela tomou decisões erradas, mas a influência desses 7 demônios. Tá bom? Então, existem esses mitos de uma coisa que nós sabemos é somente que ela era atormentada. O que é ser atormentado? O que é tormento? Significa, no dicionário, temporal violento. Grande barulho, desordem. E talvez eu estou pregando para quem está enfrentando grande tormento, grande desordem. Há pessoas que não sabem mais o que é paz. Há pessoas que não têm mais gosto nenhum no casamento. E olha só, se você parar para pensar, essa voz está tentando influenciar você a todo momento. A você ser uma pessoa abatida, a você ser uma pessoa de comparações apenas, não de inspirações. Olha lá, a pessoa vai mais do que você. A pessoa lá é mais bonita, é mais jovem, a síndrome de Sara, tem mais competência do que você, é mais jovem, é mais fértil. Olha lá outra pessoa, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está vestindo Louis Vuitton. Olha lá aquela pessoa, está mais... Você está entendendo? Esse tipo de comparação. É mais alta, é mais preta, é mais branco, é mais azul. Tem mais isso, tem mais dinheiro, olha o carro, olha isso. Essa voz todo momento está tentando influenciar você. Olha aí, o Brasil não tem jeito. Olha o que está acontecendo. Olha aí o que está acontecendo nesse mundo. A juventude, as pessoas. E daí você olha ao teu redor. Tem a tua família ali. Você tem a tua casa. Você tem talvez teu automóvel. Você está bem vestido. Você tem as 2 pernas. Você tem os 2 braços. Você fala, você olha. Tem quem você amar. Você é amado. E você está desesperado. Porque você está acreditando que a tua vida está um caos. Você está entendendo? O pastor Dimas veio trazer uma mensagem aqui um dia, e ele contou que o filho dele ficou 15 anos no crack. Meu irmão, ele não sabia mais o que fazer, porque uma hora você se culpa, daí uma hora ele culpava a esposa, daí outra hora a esposa culpava ele, aí daqui a pouco ele culpava os vizinhos, ele não sabia mais quem culpar, e é uma confusão. Só quem tem um dependente químico dentro de casa sabe como isso é complicado, porque é se apegar no céu, vivendo no inferno. E ele falou, olha, eu não sei como, mas Deus é muito bom. Deus se revelou a ele. E hoje, esse ano, 2021, fazem exatamente 15 anos que o filho dele é diácono da igreja, é casado, tem filhos, nunca mais nesses 15 anos se envolveu com droga nenhuma. Olha só. Então, não desista, não pare de buscar. Tudo que você sempre quis está na sua frente e não atrás de você. Sempre à sua frente. Agora, se você ficar remoendo esse tipo de coisa, está tentando te convencer, pelo amor de Deus, tá? Pare para pensar. Terceiro ponto que me chama a atenção aqui. Sua disposição pode mudar as coisas e não a sua perfeição. Meu irmão, você é investimento de Deus na vida de alguém. Você é investimento de Deus neste lugar. E este lugar é investimento de Deus também na tua vida. Isso eu não tenho dúvida. Deus investiu Jesus na nossa vida. Muitas pessoas não sabem o valor que tem, nem o motivo da sua vida. Mas eu e você somos respostas de oração de alguém. Não tenha dúvida. Quinta-feira eu estava lá na chácara, na casa de recuperação. Aí eu olhei 60 cabeças lá. Acho que tem umas 10 mulheres, 50 homens. E é isso aí, do mamando ao caducano. Aí eu olhei, pastor Beethoven, estava mal de saúde esses dias, e eu até comentei com eles. Pastor Beethoven, até para honrar a vida dele, ele é resposta de oração de muitas mães. Ele é resposta de oração de muitos pais, de muitas pessoas que estão no meio da rua e pensam assim, puxa, cara, o que eu estou fazendo aqui? Se eu tivesse um lugar para ir, se eu tivesse alguma coisa, como isso é terrível. Só que o pastor Beethoven, ele não conhecia o valor dele também. Ele era traficante no Kaiowá, ele usava drogas, ele tinha uma vida promíscua, uma vida arrebentada, mas Deus revelou primeiro o valor dele para a pastora Miriam Peçanha, que o evangelizou, e teve toda aquela paciência de o apacentar. Ele não perdeu o jeito, ele não perdeu o estilo, ele não perdeu a personalidade dele, mas Deus o santificou, Deus tem o santificado. Hoje ele sabe o valor dele para que ele não se venda para tamanhas coisas desse jeito.
Meu irmão, talvez eu falo com alguém hoje que não sabe o seu valor, não sabe que é a resposta de Deus na vida de alguém, não sabe que é a resposta de Deus aonde foi semeado, seja no trabalho, seja na igreja, ou seja o que for. Eu sempre oro a Deus, Senhor, envia pessoas assim, Senhor, levanta pessoas assim, Senhor, você está entendendo? E Deus vai fazendo isso. Na tua vida não é diferente, pode ter certeza do que eu estou fazendo, do que eu estou falando para você. Então, assista Jesus, escute a palavra de Deus para que você saiba identificar a voz que você escuta no teu subconsciente. Olhe para Jesus e as coisas vão esmurecer ao redor. Venha para a sombra do Onipotente, porque o Espírito Santo é maior. Ele não te deixou e é Ele que te convenceu a vir, Ele que te trouxe. Nós tivemos hoje o acampamento dos adolescentes, dos jovens. Você olha para alguns aqui, meu irmão, olha lá, estou arrebatado, estou no terceiro céu. A noite inteira sem dormir, o dia e tudo mais. E fazem um monte de culto disso, da fogueira e não sei o quê, e brinca, uma hora isso e aquilo. Gente, eles estão tudo arrebentados, isso é bom. Mas eles estão aqui, estão depenados, mas cacarejando, como diz. Mas por que isso é importante? Porque eles precisam entender, meu irmão, o valor que eles têm. Eles precisam entender a importância deles. Tem um hino antigo do pastor Armando Filho, que ele diz isso, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Meu irmão, aceite a Jesus e tenha um amigo na tua vida chamado Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Onde Jesus passa, nada pode ficar igual. Muitas novelas, filmes já surgiram a respeito de Maria Madalena, mas não há prova nenhuma sobre essas lendas que inventam. Maria Madalena era uma alma grata a Jesus pela libertação, uma testemunha da crucificação, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Ela foi uma discípula. E eu estou falando hoje com alguém que já falaram muita besteira a seu respeito. Dizendo até que talvez você não tem jeito, dizendo até que você já era, que as pessoas não têm expectativa sobre você. Mas talvez eu me dirija a alguém que está cansado da rotina, alguém que um temporal violento está o assustando, e que você está correndo um risco seríssimo de, na tormenta sentimental, não saber identificar as vozes que falam com você, sempre convidando você a deixar, a abandonar, a sair, a entrar por um outro caminho que aparentemente seria mais fácil, mas sempre centralizando, entre aspas, o seu bem-estar. Quarto ponto. Jesus está te chamando para ser um discípulo dele. Jesus está chamando você para ser testemunha dele, para assisti-lo, para encontrá-lo. Eu testemunhei aqui nos casais falando o que é importante a respeito da voz, né? Algumas coisas podem parecer até exagero, pode parecer bobo. Esse dia eu estava na caminhonete aqui, eu falei, eu tenho que ir lá no Boachac, numa trás de construção aqui, buscar umas coisas aqui para a igreja. Entrei na caminhonete, deve dar o quê? Uns 150 metros daqui. E eu pensei comigo, por que eu tenho que colocar cinto daqui ali? Por que eu tenho que colocar cinto daqui ali? Aí essa voz falou, porque você é testemunha de Jesus. Simples assim. E tudo que a gente vai fazer, porque você é testemunha de Jesus. E todo mundo vai olhar, e todo mundo vai ver, e o que é lei e tudo mais. Coisa simples assim. Meu irmão, não é para o ano que vem, não. Para ser discípulo de Jesus, é a partir de hoje. Não resista mais tempo. Entregue o seu fardo em oração para Jesus. Siga-o, se comprometendo com a sua palavra, e Ele será o seu Deus. E você vencerá o pecado. E é outra voz que você vai identificar que está falando com você
para que você tome as atitudes corretas. Essa voz é muito importante porque ela é decisiva. Esse tempo atrás, eu não sei se faz 2 anos isso ou 1 ano, e eu estava com uma família em que o pai de um irmão amado nosso faleceu. Ele tinha Alzheimer, ele sumiu, e se eu não me engano ele ficou 2 meses sumido. E de repente veio a notícia que encontraram o corpo, e precisava reconhecer o corpo. Eu já fui várias vezes com várias famílias para a IML, e é terrível a cena, porque, para você ter uma ideia, os legistas, eles conseguem identificar o tempo que a pessoa morreu pelo tamanho dos vermes. Você tem uma ideia. É beronha o nome daquilo lá? Como é que é o nome mesmo? Não é beronha. É verme. E eu sei que é terrível. O cheiro do lugar é terrível. O cheiro é terrível. E, de repente, eu estava lá com o filho, eu estava lá com a nora, e para o filho é muito traumatizante. Realmente, teve a última cena do pai ver daquele jeito. Né? E, de repente, a nora se dispôs. E eu falei, mas você tem certeza? Você não quer que eu... Não, pastor, fique tranquilo. Por quê? Olha como é importante a voz de Deus. Ela falou, porque eu sei que Jesus está comigo. E eu sei que o meu sogro não está ali, está com Jesus. Você está entendendo? Porque eu sei que ele está comigo, Jesus está comigo. Quando um homem chamado Jó estava rodeado de pessoas que o acusavam, 3 que eram amigos dele e um que foi o mais com noção, que falou o mais correto, mas os 3 estavam ali, para você ter uma ideia, os 3 primeiros dias eles não sabiam o que falar para ele, ficaram quietos. E quando abriram a boca para falar, o acusavam. Você deve estar assim porque você pecou, cara, você deve estar desse jeito, alguma besteira você fez de errado, ou teu pai fez alguma coisa. E começaram a acusar. E Jó ouviu a voz que valia a pena ele ouvir. Quando ele confessou, quando ele levantou, ele disse, olha, quem me dera fosse dado uma pena de ferro, uma placa de chumbo para eu deixar registrado, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará na terra por fim, e eu o verei. Qual que foi a resposta dele? Eu sei que o meu Redentor, o meu Salvador, ele vive. Ele vai se levantar, eu o verei. Qual a voz que ele ouviu? Eu lembro de Aimee Simple McPherson. Esse ano nós estamos fazendo, aliás, amanhã nós estamos fazendo 70 anos de quadrangular no Brasil. E já vai fazer 100 anos de quadrangular no mundo. Tá? O templo, o Ângelus Templo, se não me engano, foi inaugurado em 1922. Isso, 1922. Foi levantado em 2 anos. 2 anos. Sem dívida nenhuma, para 5.000 pessoas sentadas. Depois que uma mulher cruzou os Estados Unidos 6 vezes, com os seus 2 filhos, uma mulher, ela e as 2 crianças pequenas, 6 vezes os Estados Unidos, naquela época, pregando o Evangelho. Olha só. E depois ganhou tenda e aquela situação. Mulher que não podia subir em altar naquela época. Ainda mais ela, que era viúva do marido que ela foi fazer missões na China, Robert Simple. E o marido faleceu, ela nova ainda com a Roberta no colo, teve que voltar de navio, não tinha, a comunicação era muito atrapalhada, demorava tudo, e de repente ela casou de novo depois de alguns anos, o marido falou, não dá, todo mundo dá muita atenção para você, ou é o ministério, ou é eu. Ela falou, mas não tem como, faz parte, não é mais só você fazer obra comigo. E resumindo, ele abandonou ela. E ela continuou pregando, e ela continuou no ministério, passado alguns anos, próximo da morte dela já, casou de novo. O marido ficou 1 ano casado. E simplesmente um dia a abandonou e disse, não tem jeito, mulher. Não tem jeito. Todo mundo procura você. Todo mundo, você não é normal. Tua vida não é normal. Não tem como a gente ter uma vida calma. Todo mundo procura você. E um dia, o que me chamou a atenção, em uma das biografias dela, foi uma resposta que ela deu. Quando procuraram ela e perguntaram para ela, você vê o tanto de pessoas que estão falando a teu respeito, as notícias, que falam isso a teu respeito? Como é que pode uma mulher solteira está pregando, está fazendo isso e aquilo? Como é que pode uma mulher abandonada, uma mulher casada estranhamente porque o marido não está perto? Como é que pode? E botaram uma pressão e perguntaram para ela, você não vai responder a essas pessoas? Você não vai responder a essas reportagens, essas notícias? Sabe o que ela falou? Ela escutou a voz. Eu não tenho tempo de dar atenção a esses caluniadores, eu estou pregando salvação. Eu não tenho tempo de responder a essas pessoas, eu estou pregando o Evangelho.
A mesma voz que te disse, vai para a igreja, é a mesma voz que está te dizendo, seja um discípulo de Jesus. Saiba o valor e o significado da tua vida aqui na terra. Se ligue aos céus, porque esses espíritos malignos que estão tentando destruir aos poucos, a primeira coisa que eles fazem é afastarem você do corpo de Cristo. Tem um coach aí que ele disse que ele não vai a igreja nenhuma, ele não pertence a igreja nenhuma, denominação nenhuma, porque ele é a igreja. E ele está errado, porque ele não é a igreja. Nós somos a igreja. É a nossa comunhão que faz o corpo de Cristo. Não é eu, Carlos, é nós. Está escrito isso no Salmo 133 e tantos outros versículos bíblicos, como por exemplo, Hebreus 10, 23. Nunca abandoneis a vossa congregação, mas admoestai uns aos outros em amor, antes que venha o dia do juízo. E aí, meu irmão, sempre o inimigo tentando afastar você do corpo. Sempre o inimigo tentando fazer com que as pessoas da tua casa não te entendem, não te dão valor. Sempre o inimigo tentando convencer você a ser uma pessoa insatisfeita com o teu corpo, em vez de você valorizar o teu corpo. Sempre o inimigo tentando convencer você a não valorizar o teu casamento, mas desejar o outro. Sempre o inimigo tentando convencer você, dizendo que você está perdendo tempo na casa de Deus, ou tendo uma vida de fé. Sempre o inimigo tentando convencer você que tudo é tão difícil assim, sempre. Mas a voz do Espírito Santo, ela não fala isso. A voz do Espírito Santo, ela veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ela veio te chamar hoje para ser um discípulo de Jesus e fazer toda a diferença em tudo isso. Toda a diferença nas tuas escolhas. Aí os anos vão passando. E você vai vendo o fruto das tuas escolhas que vale a pena. Por quê? Porque quanto mais próximo você chega dele, mais você identifica a voz dele. Um dia tinha uma mulherzinha que ficava rodeando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí daqui a pouco a serpente, venenosa, o que ela fez? Começou a falar. Ela não conhecia a voz da serpente ainda, mas ela começou a dar ouvido. Ela começou com tudo aquilo. Ela ouviu um conselho do maligno. Ela fez aquilo. Ela levou para casa. O seu marido também ouviu a voz do maligno. Não diretamente, mas ouviu o mesmo conselho do maligno. E o mundo caiu. E o tormento começou. Eu digo para você hoje, que voz você está ouvindo? Porque Deus quer livrar você do tormento. Deus quer livrar você do tormento, meu irmão e minha irmã. Que voz você está ouvindo? Hoje eu convido você a se tornar um discípulo de Jesus, como essa mulher aceitou ser uma discípula de Cristo. Qualquer preço que paguemos ainda é pequeno. A vida cristã não é uma vida cheia de proibições. Você não sai de uma escravidão para entrar em outra escravidão. Mas a vida com Jesus é uma vida de consciência. Você não faz, não é porque você não pode, é porque você não quer. Você sabe que aquela escolha vai levar a alguma coisa errada. Pode ter certeza. Eu preciso me fortalecer sempre. Um discípulo de Cristo pode ter certeza que ele sempre vai ligar algo aqui ao céu. E sempre vai ligar o céu aqui. Não tenha dúvida disso. Você é resposta da oração de alguém que está clamando a Deus nesse momento. E que você vai ajudar, e que você vai melhorar, e que você vai resolver, e que você vai convidar, e que você vai fazer. Porque as tuas mãos impostas sobre alguém são as mãos de Deus. O teu serviço na vida de alguém é o serviço de Deus. O serviço que você presta é Deus que está aí com você. Porque você é discípulo de Deus. E Ele está com você na calçada que você anda, na cama que você deita, no ônibus que você pega. Ele está contigo. Como um pastor, uma vez eu ouvi que ele chegou para a sua liderança, ele não era pastor ainda, ele era jovem, e perguntou, o que eu faço? Por quê? Porque parece que às vezes a minha oração não passa do teto. E ainda o pastor tirou uma com a cara dele, ainda falou, então ora lá fora. Mas ele falou, por que a gente ora a Deus achando que Deus está longe? Se Deus está dentro da gente. E você pode falar com Ele na cama, no banheiro, no carro. Você pode orar e falar com Deus o dia inteiro, porque você tem um amigo, porque Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. E é importante entendermos esses gemidos. É importante entendermos a voz do Espírito Santo para que as escolhas sejam corretas. Senão a mágoa vai querer brotar.
Se não, a raiva vai querer brotar. Se não, meu irmão, as escolhas erradas vão querer brotar. Mas Jesus, Ele está te chamando para mais próximo dEle. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Põe a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração com você agora. Isso, meu irmão. E eu quero que você diga para Deus aquilo que te atormenta, aquilo que te sufoca, aquilo que dói em você, porque talvez você escutou muitas coisas que doeu em você, você escutou muitas coisas que não são verdade, e esse espírito maligno está tentando convencer você de alguma coisa, de dar algum passo, mas hoje o Espírito Santo está chamando a tua atenção. Você tem valor. E eu vou orar por você e você vai dizer isso para Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha de encontro agora sobre a vida deste coração que talvez estava sendo influenciado por uma voz maligna, uma voz que dizia que essa pessoa não merecia, uma voz que dizia que essa pessoa é muito feia, uma voz que diz que o passado dessa pessoa não pode ser perdoado, uma voz que diz na mente dessa pessoa, no coração, que ela nunca vai casar, que não vale a pena servir a Deus direito, que esse povo aqui é um povo louco, que é bobeira ter esse nível de comunhão. Uma voz que tenta convencer essa pessoa a se afastar do corpo, a entregar os seus trabalhos, a sair do casamento, a dizer injúrias. Uma voz que está tentando caluniar e está tentando atormentar a tal ponto que essa casa venha desmoronar porque está na areia. Mas Jesus, essa pessoa hoje que está aqui, se ela decidiu construir a sua casa sobre a sua rocha, Pai, sobre o Senhor, sobre a sua palavra, mesmo que venha a tormenta, mesmo que venham os vendavais, irá permanecer vitorioso, superando e construindo altares por onde passar. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, que vá até a mente dessa pessoa, que ajude essa pessoa a distinguir esses pensamentos, porque aí é o campo de batalha. Pessoa, Pai, ajuda neste momento, que os teus anjos guerreiem agora a favor do teu reino, que esses demônios influenciadores caiam por terra, esses demônios que dizem para essa pessoa que ela não sabe se é homem ou se é mulher, que em nome de Jesus Cristo, esses demônios caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus Santo, essa pessoa, Pai, que diz que esse ambiente é constrangedor, que está convencido de que tudo isso é constrangedor, mas o Senhor sabe o valor dessa alma, o Senhor sabe o valor desse resgate, o Senhor é Deus e é bom. Então, no nome de Jesus Cristo, que essa pessoa que está aqui me ouvindo hoje, seja, Pai, pelas redes sociais, seja aqui em corpo presente, eu estou pedindo, Pai, livra desse mal, afasta esses demônios, pois nós os expulsamos em nome de Jesus Cristo, e que essa pessoa, meu Deus, saiba diante da tua palavra reconhecer essa voz, fazer escolhas corretas diante do teu reino, para que tenha uma vida cheia de frutos, para que saiba o seu valor, para que entenda que a resposta de Deus, a resposta da oração de alguém, mesmo em meio a um deserto, mesmo sendo um João Batista, mas que em nome de Jesus Cristo, essa pessoa venha brilhar para o teu reino, venha brilhar no teu nome, Jesus Cristo. Assim, meu Deus, nós te reconhecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Deus é bom acima de tudo.